Okay, anyway, we don't need to do too much of an introduction because Andrea from Paulinga did a fantastic one earlier on, which was very kind of her. So we're going to head straight into it. So the first video that I'm going to be showing you... Oh, she's okay. Eu já não lembro mais o que ele falou. Não, ele falou que vai fazer uma introdução bem curta, mas que vai começar então apresentando um vídeo. Can anybody shout out what she's actually saying when she does that? So the very first video that we're going to be showing you is just a few of the very simple enrichments that Steve and myself have been doing back at our collection in the UK, which is called Port Lynn Wild Animal Park. And these, as I said, they're very simple enrichments. Então, eles vão começar com um vídeo mostrando alguns dos trabalhos deles no zoológico na Inglaterra. What is the name of the zoo again? That basically we just... What's the name of the zoo? Port Lynn Wild Animal Park. Esse é o zoológico. It's going to be one of those talks. So, back when Steve and myself both started there, we used to do enrichment without too much thought about it, where we just kind of throw things straight in the enclosure. So the video that's coming up is showing a few bits of these with different scent enrichments and things like that. I'll explain a little bit more once the video is finished, so enjoy. Eles então vão mostrar um vídeo de alguns tipos de enriquecimento ambiental e ele vai explicar um pouquinho mais sobre o vídeo depois do vídeo. Então são clipes bem curtinhos. Então, ele falou para vocês aproveitarem o vídeo. Sorry guys, I haven't got any funky music over the top of it like some of the other guys did. Sing for us, Chris. We do like a bit of karaoke, we can do that while this is playing. Vocês acham que ele deve cantar enquanto tem o vídeo, já que não tem som? Deem uma antiga de sing then. Any requests? Algum pedido especial? The forest bare necessities and the natural bare necessities. Agora vocês podem prestar atenção no vídeo. I'm just translating. This is actual real time you're seeing. This is how fast they really work. Just so you know. Tem coisas que eu não preciso traduzir, né? Ele só está brincando, dizendo que essa foi a velocidade que as coisas realmente aconteceram. Eles são super rápidos. Of course, everything seems quick to you guys. We've seen how fast you work. Okay, so I'm not going to explain all of them, just go over a couple of them. So the time when we were working really fast, those were actually a scent barrier in between two enclosures, in between a small cat enclosure and an African wild dog enclosure. Então ele disse que ele não vai explicar todos os vídeos, mas só alguns, só para chamar mais atenção. Aquele vídeo onde eles estavam trabalhando bem rapidamente, eles estavam fazendo uma barreira visual entre dois recintos, que eu já não lembro do que era. What were the two animals like? Indian desert cat and African wild dog. É cachorro africano e gato. African wild dog. No, the cat. Indian desert cat. E gato indiano. And you also saw that we put up a visual barrier between the two enclosures as well.
Fantastic. But it's quite important that with any of your small carnivores, if you put up a visual barrier between them and a large carnivore, that you give them the option still to be able to see the larger carnivore. That's why we raised up the shed as well. Ele está falando da importância de colocar, então, um bloqueio visual entre carnívoros de tamanho diferente. Nesse caso, um pequeno e um grande, para dar a chance deles terem que subir em um lugar para enxergar um outro se quiser ou não. Of course, we all know that scents are incredibly important for any of the carnivores, and you probably noticed a domestic cat with a boot. E agora ele está falando do exemplo do gato que estava com a bota. Basically, I'd gone round my dad's house, and being the nice, polite son that I am, I took off my boots as I went in, headed into the kitchen, and when I came back out, that's when I saw the cat rolling around in my lovely, smelly work boots. Então, ele que trabalha com animais, gatos silvestres, né, no zoológico. Quando ele entrou, aquilo era um exemplo de quando ele entrou na casa, ele deixou o sapato num quarto e foi para outro lugar. E quando ele voltou, o gato doméstico, então sentiu o cheiro desses outros animais e aquilo serviu como enriquecimento para ele. Tanto é que ele estava todo se esfregando na bota. Okay, one of the things that we've been doing at our zoo for many years is providing a lot of the animals with big ponds, and that includes the small carnivores as well. Uma das coisas que eles têm feito no zoológico onde eles trabalham é providenciar pequenos lagos nos recintos. Okay, so the example you're seeing in the moment is a species called a fishing cat. They're actually from Southeast Asia. E o exemplo que vocês estão vendo agora é de um gato asiático chamado fishing cat. It's very simple. It just provides another feeding opportunity. E aí, colocando água... Was the food in the pond? Yeah. Ok, então colocando o alimento na água providencia uma oportunidade de animal. Então está nadando, interagindo e é uma outra maneira dele buscar alimento. It doesn't pause. Now obviously this is a species that you probably don't find in Brazilian zoos, but there's no reason why other species such as onça and jaguarungi, jaguatirica can be provided with exactly the same thing. Ele está falando que você pode usar esse mesmo tipo de enriquecimento com a jaguatirica, com a onça e com o jagunço, que eles também utilizariam. Obviously water doesn't need to be just for drinking. It's very effective for many other reasons as well. A água é um bom enriquecimento, não serve só para beber, mas serve como enriquecimento também. Okay, and you can see behind tigers, and no you can't, you can see polar bears. Bom, é que os clipes vão se repetindo e a gente acaba falando mais do que o clipe permite, mas vocês vão ver que o segundo clipe é na verdade de um tigre e uma queda d'água. Water obviously provides fantastic play for these animals as well. A queda d'água também serve como um tipo de enriquecimento ambiental. And here behind is another species you'll see commonly in Brazil, is the bush dog. Não, então é que eu não expliquei do urso polar. Bom, aí tem um clipezinho também que vocês viram do urso polar, que estava brincando com uma bola boomer, uma boomer ball que tem até aqui, acho que vocês viram isso ali para vender, não. E esse aí é um exemplo do cachorro vinagre, esse que está passando agora, que está interagindo num riacho, que era um riacho natural, e eles manipularam esse riacho natural no recinto para virar uma pequena poça d'água, um pequeno lago. Again, I've been to a few zoos that house bush dogs, and it's very rare that you actually see them given anything they can swim in. Ele já foi em vários zoológicos e é raro os recintos para cachorro vinagre onde eles realmente possam nadar, e como vocês podem ver, eles na verdade interagem com esse ambiente. We just had a very shallow stream going through their enclosure, which we dug a huge hole and it became a pond for them. Então ele só está explicando como eles fizeram esse riacho que era natural e bem raso, e eles cavaram mais, fizeram uma poça d'água para eles poderem interagir. Okay, so we're going on to a species-specific enrichment now. This is hopefully a species of cat you've probably seen in a few zoos in Brazil. This is the margay. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre enriquecimento específico para algumas espécies, e ele vai começar falando de uma espécie que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que é o gato maracajá. Okay, margay are the most arboreal species of cats. There's a lot of things we obviously know about them. They're fantastic off the ground. They're very agile climbers. They can move after prey very, very quickly.
e que os gatos maracajás, eles são dos gatos, dos felinos que mais gostam de ficar em ambientes aéreos, né? E eles são muito ágeis e rápidos. They're obviously fantastic climbers. They're able to climb perfectly well upside down as well. Eles são grandes escaladores, e isso está no slide. Agora que eu percebi. And Margay have the unique adaptation of being able to rotate their ankle joints 180 degrees. Again, perfect for pursuing prey very quickly and very easily through the branches. E essa característica de poder girar, né, 180 graus da articulação do tornozelo para descer uma árvore de ponta cabeça é uma das outras habilidades que eles têm que fazem eles grandes escaladores, que diferencia essa espécie de outros. Okay, so when I first started at Port Lim, while I was working with these animals, I wanted to create some enrichment that allowed them to use this fantastic agility. Então, uma das primeiras tarefas que ele teve no zoológico era de criar um enriquecimento para o gato maracajá, e ele queria então explorar essa habilidade especial do gato. It's a little bit difficult to work out just from a picture, so there is a video here. But basically, when I first used it, I never really studied how well it worked. Eles estão mostrando esse vídeo para ficar melhor exemplificado do que simplesmente mostrar fotos, mas antes dele começar, ele não tinha muita ideia de como ia funcionar. Então, ele começou com esse tipo de enriquecimento. So I went back and revisited it, and this time, rather than just using plain rope, I used bungee. Então, da primeira vez, ele só tinha usado uma corda comum. E aí, da segunda vez, ele usou aquele tipo de bungee, corda bungee, que é um pouco mais elástica, que permite, então, o enriquecimento mexer não só para os lados, né, a corda, mas também tem essa elasticidade que vai para frente, ou para baixo. That's right. And you notice one of my absolute favourite things there, which is a carabiner, which I use on everything possible because it means you can clip things easily, unclip them and move them around, no problem at all. E uma das ferramentas favoritas dele para construir enriquecimento é a carabina, que permite que eles clipem várias coisas. Muita gente conhece isso como mosquetão. E logo a seguir vai ter uma foto também para ficar mais fácil de entender para quem não conhece essas ferramentas. But actually, when I visited this enrichment again, it turns out that it didn't work very well. In fact, the cats weren't able to climb on it at all because it moved too much. They could only get access from the ground and from the log beside it. Bom, e depois que ele mudou então para a corda bungee, ele notou que na verdade não funcionou da maneira que ele esperava, porque acabou ficando um enriquecimento muito ágil, que se mexia muito, mesmo para essa espécie. And because it didn't work too well, we took it a step back and simplified it. Então, porque não funcionou muito bem, eles na verdade deram um passo para trás, né, pensando assim, e tentaram simplificar então o enriquecimento. Don't worry, we used a carabiner for this as well. Eles também usaram a carabina. It's very simple. It's just a log hanging upside down from the roof of the enclosure. Como vocês podem ver na foto, ali é uma carabina e é uma coisa que só clipa no topo do recinto. And these tiny bits of metal here, this is what allowed us to attach the food to the enrichment device. E eles usaram esses grampos de metal para colocar então comida nesse tronco que ficou então pendurado do topo do recinto. And here you can see it in action. Because it wasn't as mobile as the previous device you saw, the Margays found it very easy to manipulate it. Então eles notaram que, como não era tão móvel como o primeiro enriquecimento que eles mostraram, que os gatos então tiveram, na verdade, maior facilidade e interagiram mais então com o enriquecimento desse tipo, como vocês podem ver na foto. Obviously it still moved around a bit, so it wasn't as straightforward as it could have been, but the Margay, being, as we've already established, very agile, was still able to get the food quite quickly. Mas, de qualquer maneira, esse enriquecimento ainda se mexia um pouco, era um pouco móvel, mas funcionou bem para o gato maracajá, que é um gato bem ágil. Now the food you can see in this picture is Dale chick. Can you say that again? The food is a chick. Why do you want to say that? A comida é um filhote de galinha, um pintinho de um dia. So I'm never happy to leave any enrichment alone. I'm always thinking about the next thing. Sorry about lost. I was thinking about the whole thing. Doesn't matter.
So this is a similar device to the last one you saw, but actually between this device and the roof of the enclosure, once again there's a bit of bungee, so it's not only moving that way, but it moves that way as well. Então, esse enriquecimento que eles tentaram também é um pouco mais simples do que esse último que eles mostraram. É só um tronco, né, que tem a comida, mas com a corda bungee segurando ali no topo do recinto e o tronco, ele também ainda fica um pouco mais móvel, porque permite não só o movimento lateral, mas também vertical. That's more than what I said. Did you guys see as he dropped down off of that piece of food, his head? Did anybody spot that? Vocês notaram que ele bateu a cabeça, assim, o queixo quando ele foi tentar pegar comida? Can you play? That's right. It doesn't matter. But anyway, when he was hanging off the piece of food, as he let go of it, the piece of wood, well, basically hit his chin on the piece of wood. So anytime you're putting enrichment into your enclosure, automatically you're making a more dangerous place to be. Então, o que ele estava falando é que, para quem não notou, quando o animal estava interagindo com o enriquecimento, ele bateu o queixo. Então, ele está falando que toda vez que vocês forem usar o enriquecimento, apesar de trazer complexidade, você também pode estar trazendo situações um pouco mais perigosas do que sem o enriquecimento. Então, é muito importante que haja observações, né, comportamentais, que você siga o que está acontecendo para a segurança do animal. So you do everything that you can to reduce those risks, and sometimes do those risks sort of weigh out against the positives of that particular enrichment. E que é importante sempre estar levando esses riscos em consideração, observando, e você colocar na balança se vale a pena, até onde vale a pena ter um risco e até onde isso está, na verdade, servindo como enriquecimento para o animal. Okay, all of the enclosures at our zoo are obviously equipped for each species to give them as many different feeding opportunities as they can. Em todos os recintos do zoológico, eles trabalham com enriquecimento para estar trazendo, por exemplo, diferentes tipos de alimentação, enriquecimento alimentar, né? Como forma de apresentação, tipos de alimentação, o máximo possível. Now, obviously, the video you just saw, that's not how we feed them all the time. Let me just stress that. Então, eu só queria mostrar que, apesar de vocês estarem vendo isso no vídeo, uma pessoa trazendo alimento para esse animal, que não é assim que esse animal é sempre alimentado. See, this was just a video shoot for advertising. Obviously, using all of these branches in the enclosure, you're able to encourage an animal to hang upside down. E que eles fizeram esse vídeo para demonstrar um tipo de alimentação, e usando esses troncos, é uma maneira de dar a oportunidade desses animais, por exemplo, se pendurarem de ponta cabeça para buscar alimentação. Now, if you don't actually know what species that was, that's from Southeast Asia, and you actually have a very similar carnivore in South America which has that same adaptation. Ele está falando que o animal nesse vídeo é um animal natural do sudeste da Ásia, é um carnívoro, e que tem um animal parecido aqui no Brasil. Alguém sabe o nome do animal? Que também tem essa mesma adaptação dele. Nobody knows the name in Portuguese. Do you? No. It's a nocturnal, it's a brown color. It looks like a tiny little bear. Mão pelada. Okay, Okay. I can give you the scientific name if that helps. Bom, a gente pode pesquisar depois da apresentação e responder essa pergunta se alguém tiver interesse. Okay, it's Potoflavus. Esse é o nome científico. Jupará. Jupará, that's the name in Portuguese. Obrigada. So obviously we talked quite a bit about our small carnivores, but obviously a lot of your collections have larger ones as well. So this is one of the girls that I used to work with. Então, até agora eles falaram de pequenos carnívoros, mas muitos de vocês podem também trabalhar com grandes carnívoros, e essa daí é uma das meninas com quem ele trabalhava. And that is not a loving look. She's about to screw me over. Eu prometi que não ia traduzir isso literalmente. Então, ele falou que apesar desse ser um olhar, né, que parece que é um olhar dócil, na verdade esse olhar quer dizer que ela pode ser muito malvada. So something that's quite common in UK zoos is actually using a pole feed for all of our large carnivores. Então, uma das coisas bem comuns que eles utilizam
é usar esses postes simplesmente altos para os grandes felinos. Obviously this is in slow motion, they don't normally climb that slow. E agora eles estão usando uma técnica reversa de fazer o vídeo parecer ainda mais lento, ao invés de mais rápido, para vocês verem como funciona. But the benefits of doing this kind of feeder are absolutely phenomenal. Mas os benefícios desse tipo de alimentação são fenomenais. First of all, think about the muscles that they're working. It's a bit like us going to a gym. Bom, para começar, ele tem uma ação maravilhosa nos músculos desses animais. And of course, your muscles are attached onto your bones, so effectively you're actually working your bones as well, making them stronger and denser, more able to take more weight. E que os músculos são conectados aos ossos, então você não está só trabalhando os músculos dos animais, mas também ajudando, auxiliando os ossos a ficarem mais densos, mais fortes. Also, because they're breathing harder, when the blood is pumping through the body, it's working the lungs more, it's working the heart more. Então também como o sangue está, como o corpo está funcionando melhor, também acaba auxiliando o coração, os pulmões, porque o sangue está circulando melhor no corpo. And of course the heart is a muscle, so it actually increases the size of the left ventricle, making it stronger and more able to pump blood around the body more effectively. Então, como o coração também é um músculo, acaba também beneficiando o coração, principalmente o ventrículo esquerdo, que acaba bombeando então o sangue para o resto do corpo e fazendo tudo funcionar melhor. And it's actually been proven that by feeding cats in this way, that their skeleton much more closely resembles that of their wild counterparts, as opposed to a normal captive cat. Can you say that again? Yeah, it's actually been proven that by feeding in this kind of way, that their skeleton much more closely resembles that of the wild counterparts than of a normal captive cat. Então ele está falando que já foi mostrado cientificamente que alimentando os animais dessa maneira, eles ficam muito mais parecidos, né, fisiologicamente, com os parceiros deles em vida livre do que com o resto dos animais que vivem em cativeiro. There are plenty more benefits, but I haven't got time to say them here, so come talk to me afterwards. Ele diz que tem muitos outros benefícios, mas que infelizmente a gente não tem tempo suficiente de entrar detalhadamente em cada um desses benefícios. Okay, so one of the things we've been doing quite recently over the last few years is trying to make the enclosures more complex for the animals. Uma das coisas que eles vêm trabalhando nesses últimos anos é tentar aumentar a complexidade dos recintos para os animais. Very simply, providing shelves and platforms. E uma das maneiras é bem simples, é simplesmente providenciar plataformas e troncos ou galhos que trazem essa complexidade para o recinto. Obviously, providing them suspended from either ropes or cables gives it much more flexibility, and it's a lot harder for the cats to lie on them. E que você pode pendurar com cabos ou cordas, e que isso também traz uma dinâmica da plataforma se mexer ou do tronco se mexer, trazendo então esse benefício também para os animais, que tem que subir então para interagir com esse aquecimento. It's not just the shelves, obviously the branches as well. It's much more closely resembling the wild. The trees move around in the wild, so by doing this in the zoo, it's obviously much closer to natural habitat. Então ele está falando que além das plataformas também tem os troncos, como eu já havia dito, e que esse tipo de setup, né, de decoração é muito mais parecido com o que eles encontrariam em vida livre, né, no ambiente natural. Okay, so we're going to go on to the fun part now. E agora chegou a parte divertida. We're going to stop playing pretty videos for you. And we're going to provide a practical demonstration for you. Então eles vão fazer uma demonstração prática de como fazer um aquecimento, um item de aquecimento. Okay, in the last clip you saw moving branches. In the last video clip you saw moving branches. Então no último vídeo vocês viram esses troncos móveis, né, que trazem dinâmica para o recinto. So what we're going to do is show you something that can be used in addition to the moving branches, and it's actually a feeding device. Então, o que eles vão mostrar aqui hoje é uma coisa que pode ser utilizado além desses troncos móveis, que pode ser utilizado também como uma forma de apresentar alimentos.
Okay, so firstly, the two things you're going to need are the eye bolt and, as Chris keeps mentioning, carabiners. Então, as primeiras coisas que vocês vão precisar é a carabina, que o Chris não para de falar que é maravilhosa, e também parafusos com agulhas. Okay, so the next thing we need, this is something that was suspended in the Tiger platform, is basically high tensile steel cable. Então, outra coisa que vocês vão precisar é um cabo de metal, que vocês também já viram sendo utilizados nos vídeos. As my beautiful model Steve is demonstrating. Bom, ele falou como o modelo dele maravilhoso, mas vamos só continuar. You didn't want to say that, did you? So there's all different types of steel cable, okay? So all of those patterns up in the top right-hand corner, they're not flowers, they're the different configurations of cable that you can buy. Ele disse que tem vários tipos de configuração de cabo de metal e que aquelas configurações que vocês podem ver no canto direito não são flores, são, na verdade, modelos de como esses cabos podem ser feitos. The one that we've got here at the moment is 19 by 19. It's only 6 millimeters wide, but can take 2.5 tons. O tipo que eles estão utilizando agora é... What is it? It's 19 by 19. Ah, o que eles estão utilizando agora é 19 por 19 e pode segurar até 2 tons? 2,5 toneladas. So a lot for a very small cable. É bastante peso para cabo desse tamanho. And the device below is what we used to cut it, which we didn't bring from England with us. E uma das coisas que eles podem utilizar para cortar esse cabo é esse tipo de alicate. By the way, we didn't bring along either. We stole that while we were here. E eles não trouxeram nem isso, nem o tronco da Inglaterra. Eles tiveram que provavelmente comprar aqui, pelo jeito não foi fácil de encontrar isso. Ah, eles trouxeram de Paulínia, do workshop de Paulínia. Okay, so these are the ferrules which are used to go over the cable and hold it tight. Eles usam essas presilhas para prender os cabos. So this is a ferrule crimper. E esse é um alicate para prender essas presilhas, para apertar elas, para, na verdade, segurar os cabos juntos. This is a D-clamp which we also use to hold the cable tight. E esse é um grampo D, que é também utilizado para segurar os cabos. But the ones that we're actually using, they've actually got kind of like a groove down the middle of it, which stops the rope being able to slip through it at all. E os que eles estão utilizando tem como uma fenda no meio que segura melhor o cabo. My model is doing rubbish. O modelo deles tem problemas. And then we have the thimbles, which basically the wire rope goes around and it stops it going flat, so it stops it being able to snap the sort of different strands. E eles usam esses dedais para passar a corda em volta, que previne. What does it prevent? What does it prevent? Why is that good? It basically makes the wire go around it, whereas normally the cable wire just go flat and break it. Ah, então esse dedal ajuda, na verdade, o cabo passar ao redor, ao invés de simplesmente fazer ele ficar... imagina se você põe o cabo assim, alguma coisa no meio, com a tensão, ele vai se prender, né? Então esse dedal, na verdade, ajuda ele a ficar em volta, ao invés de segurar o cabo. Vai fazer mais sentido quando eles demonstrarem. Talvez. So this is a turnbuckle or a cable tensioner, which pulls the cable tight when we finish building. Esse é o tensor que faz então o cabo ficar bem certinho, bem seguro quando eles terminarem. And this is a track runner or a tandem pulley. I don't know if you guys have them over here, but we do things where we climb about up in the trees and go down zip lines. This is what you use. E essa é a polia em tandem, que tem aqui sim no Brasil, e é utilizado daquela maneira ali que o modelo está mostrando. There you go, so that's all of those. So that's everything that we're going to be needing
for this device that we're about to build and everything that is up on the screen at the moment. So, we're going to get to building. Bom, agora eles vão demonstrar como fazer esse enriquecimento utilizando todas essas ferramentas. Também vai estar passando um vídeo ali atrás com todos os passos de como isso vai ser feito. Eu avisei que ele tinha problemas. So we've already pre-drilled the holes in this, and no, we don't normally do them that quick. And what we're actually doing at the moment is we're putting the eye into the log. Obviously we have to make sure the hole is slightly smaller so that the thread holds onto it properly. Então o que o Steven está fazendo aqui no palco é a mesma coisa que eles estão mostrando ali no vídeo. Quando você faz o primeiro buraco no tronco, tem que ser um pouco menor do que o esse parafuso com argola, para ficar bem certinho mesmo e não sair. E aí você só aperta ele bastante, como vocês estão vendo no vídeo. Ah, you almost did it in time to the video. Almost. Okay, so the next part that we need, which we're not going to build just at the moment, but is all of the other bits and pieces put together, but we'll show you these in a moment. Ele vai mostrar no momento como colocar aquelas partes juntas, mas agora ele vai mostrar como conectar então essa outra parte que eles já fizeram com o que eles acabaram de fazer no tronco. You can tell we rehearsed this, right? Vocês podem dizer que a gente praticou bastante, né? Como ia ser essa apresentação. Thank you very much. Okay, I'm going to get out of your way. Right, this is just breaking things over on the side. É assim que se quebra coisas. Okay, he's actually just attaching the turnbuckle to the eye bolt. E agora ele está conectando o tensor. And now I'm back in your way. Where is he connecting to? The eye bolt. Okay. Ah, tá no vídeo ali atrás. It's really simple, we're just not doing a very good demonstration of it. Ele está falando que na verdade isso é muito simples, é que a demonstração deles não está muito clara. Mas o vídeo está. Okay, Chris is just attaching the ferrules onto the wire. O Chris Is attaching the ferrules onto the wire. ele está conectando então eu já vou descobrir. As presilhas no cabo. And he just needs a couple more bits at his end. E ele já vai terminar. Mas ali no vídeo também mostra como as presilhas estão conectadas no cabo. Right, first he's going to attach the D-clamps. E aí ele vai utilizar os clamps em dele. You watch me drop these in. Just keep watching the video. I don't really know what to say. Ele falou só, vai assistindo o vídeo. O vídeo está bem claro. Okay, right, we're back on track. Okay, Chris is just using a thimble, which is a very small metal piece, to just bend the wire around. What do you use? That's the... Tá, então ele está utilizando os dedais. Deixa eu ver se no vídeo mostra o que ele está fazendo. Vocês não conseguem enxergar, né?
exatamente o que ele está fazendo aqui na frente, consegue? Tá. Nearly there. Sorry, guys. We never said it was going to be fun. Actually, I lied. I did say it was going to be You fun. did. Ele disse assim, eu nunca disse que ia ser divertido, mas isso é uma mentira porque ele falou várias vezes que ia ser divertido. You'll be pleased to know this is the hard part. The hard part's coming up. No, Oh, no. it's over. Good. Então acabou a parte mais difícil. Good job. So proud of you. I'm proud of me too. Thanks. You haven't done anything. Exactly. You don't know what I'm saying. That's why I'm proud, because I got out doing the hard work. Almost. E aí ele está mostrando como usar então as presilhas Good. e os gramps em D nesse vídeo. So normally, that would be there. Normalmente, aquela partezinha ali estaria onde ele mostrou. E não tá. Because it's in your half house. Ah, ok. Right, and now Chris is just using the tensioner to tighten up the cable. E agora ele só tá arrumando o cabo para ele ficar bem certinho, bem esticado. Okay, so the idea is to have this cable perfectly straight. A ideia é que o cabo fique bem esticado e reto. Now, the idea of this device is obviously it doesn't look very natural here, but as soon as we flip it around, A ideia é que esse tronco, apesar de agora não parecer muito natural, quando eles virarem do outro lado, vai parecer. as soon as we flip it, everything here is completely out of view. Então, quando eles virarem do outro lado, toda essa parafernália desse lado vai ficar fora do alcance da vista de quem puder estar visitando esse recinto. Okay, and the only thing left to do now So this is where we use the track runner and carabiners, of course, my favourite thing. E agora ele vai usar de novo a carabina e a polia em tandem. So we're just putting a couple of extra carabiners on here for weight, but normally you'd have food or something attached onto this. It's not there. Eles colocaram só mais 2 carabinas ali para fazer o peso, para vocês verem, mas ali normalmente você colocaria pedaços de alimento para o animal. So, as Steve said, from this side you can see that we've got this very unnatural device, but if we pick it up and flip it over, you can see that all of a sudden it's hidden. So we've got a fantastic feeding device which the public cannot see. Então, desse lado vocês podem ver então, todo o equipamento montado, mas como eu já disse, se virar do outro lado, como eles vão fazer agora, parece ser bem natural. E fora, então, todo esse trabalho de enriquecimento ambiental, como mostrar o alimento de uma maneira diferente, então fica fora da vista do público, que tem então essa visão de um ambiente bem natural para os animais. obviously the important thing to remember is this is attached to dynamic branching. It's attached to branches that are going to be moving, so this is going to be moving around very freely. E a coisa importante para lembrar é que esse item que eles acabaram de construir vai estar então preso a outros troncos que são dinâmicos, que nem eles tinham mostrado no início da apresentação. Então, conforme esse tronco for mexendo de um lado para o outro, a comida também vai estar se mexendo, subindo e descendo então o cabo. Okay, so obviously to properly demonstrate how good this item is, we're going to need a volunteer, and fortunately she's already said she'd help us. In fact, she's helping us now. I didn't agree with this. Eles vão precisar de um voluntário e eu não falei que eu ia concordar com isso.
So obviously for a cat we would provide meat. Eu concordo plenamente. Yeah, I agree now. Yeah. But as we're not using a cat for the demonstration, we're going to use the lovely Vanessa here. She's going to pretend she's a cat. Eu vou ter que fingir que sou um gato. But obviously we didn't use raw meat, we've had to use our favourite food instead. Eles não podiam usar carne crua, tiveram que usar um outro tipo de enriquecimento, que é muito efetivo para mim, chocolate. Needless to say, it's chocolate. You guys don't even need to make any type of enrichment. Now obviously Vanessa's going to show us just how good this enrichment is. So we're going to hold it up. Vanessa's going to stand up there. Oh my god. And using only your mouth, like a cat would, you're going to have to try and get hold of your food. Oh my god. And we are going to be the dynamic branches. So remember, it's going to be moving around the whole time. Only your mouth. Pointing this everybody. Okay, can I go? Yes. It's too high. No, so they can see my face. It's really hard. Deu? Você não deu? Ela tá falando que tá muito difícil. It's too hard. Gente, é mais difícil do que parece. That wasn't part of the plan, by the way. Obviously we wouldn't normally use chocolates for the cats, so it's not going to be very effective. So we've showed you the hard part. Just on the screen now is what we'd normally use to attach to the log. I exercised too hard. Sorry, can you say that again? I was thinking about the chocolate. Right, just behind this is what we'd normally attach to this device as a feeding. Então, o que está no vídeo é o que eles normalmente conectariam nesse outro device que eles acabaram de fazer. And here you can see this in action in the enclosure. Então, eles tinham falado isso antes, né? Que na verdade eles não colocam chocolate, né? Eles colocam esses outros tipos de enriquecimento que eles também já mostraram. Now for this example, we didn't actually use the dynamic branching, so it is stationary, but you can still see how effective it is when the cat actually goes after his food. E nesse vídeo eles mostram uma outra maneira de utilizar, ao invés de conectar esse device que a gente fez em troncos que são móveis, né? Você também pode colocar ele de uma maneira estática e simplesmente mudar o que você está pendurando. Obviously, we talked earlier about how effective margays are at climbing and how agile they are. Então ele falou mais cedo como o gato maracajá era bem móvel e como ele tinha uma capacidade boa de escalar. Obviously, this just shows how effective this can be. Então esse vídeo mostra como esse tipo de enriquecimento é, na verdade, bem efetivo, principalmente para esse tipo de gato. Now, he was actually playing with his food for about 20 minutes before he gave up. He got a tiny bit of food, had to go off, eat it, and then come back again later. So it was fast getting the chocolate. Ele falou que o gato, na verdade, passou 20 minutos interagindo com o enriquecimento antes de conseguir, na verdade, tirar esse alimento dali. E aí eu falei que, então, na verdade, eu fui muito rápida pegando meus chocolates. Obviously, we only had one feeding device and 2 cats going after the food, so there was a little bit of aggression. Sorry, I missed it. 2 cats in that enclosure, both going after their food. Tinham 2 gatos nesse recinto. O vídeo é muito bom. Tinham 2 gatos nesse recinto, então às vezes ocorre algum tipo de agressão. So with this exact same setup, obviously with different size cables, you can make similar feeders for other animals as well.
E aí, com esse mesmo tipo de setup, vocês podem usar cabos de tamanho diferente ou até mesmo troncos de tamanho diferente e utilizar esse tipo de aquecimento com outras espécies também. Obviously, with lions, it needs to be a little bit stronger than with a margay. Lógico que com leões ou gatos grandes, os cabos precisam ser um pouco mais fortes do que o que eles mostraram com o gato maracajá. But you can see that the things that we use to build it are exactly the same as what you've just seen here. Mas todas as peças são, na verdade, exatamente as mesmas que eles utilizaram para demonstrar aqui. We can make a weighted zip line, which actually allows the animals to chase it, once again using the same materials. Eles podem fazer esse zip line, que é isso que vocês estão vendo no vídeo, né? De estar descendo uma corda por uma corda que passa por cima, utilizando exatamente os mesmos materiais. And we can actually attach two of them together and create a puzzle for some of our animals. E que, na verdade, você pode até utilizar dois deles juntos e montar tipo um quebra-cabeça para os animais. So the honey badger here has actually got to use the rope to try and move the food along to somewhere where he can get to it. E nesse caso, o honey badger, que é esse animal, tem que então puxar a corda para conseguir a comida que está lá do outro lado. But I'm not going to tell you the results of this because there's still a study going on and the paper will be published at some point. Ah, mas ele não vai falar o resultado desse trabalho porque eles estão terminando ele e vão, na verdade, publicar um artigo científico sobre ele. That is it. Has anybody got any questions? Então ele quer saber se alguém tem alguma pergunta. Fantastic. Todo mundo entendeu o que eu traduzi? Pode fazer. Tanto faz. Pode perguntar em português ou em inglês. Queria primeiro perguntar, O gato no vídeo que você mostrou, o gato maracajá ele subiu em cima para tentar pegar a carne que estava pendurada do tronco, que está com enriquecimento. Você quer dizer para ele? There was a video that the maracajá cat was on top of the branch and trying to grab what was underneath it. You know what video she's talking about? And there, sorry. E tem um espaço. Pode falar. And there is a space between the. Ah, tá, mas eu posso. Tanto faz. And there is a space between the cable and the branch. I wanted to ask if you guys considered that the cat could get stuck. Aí ela falou que tinha um espaço entre o cabo O cabo e o tronco. e o tronco. Se eles consideraram que então o gato poderia ficar preso ali. É essa a pergunta? Porque tá tentando pegar um baixo às vezes. No, absolutely, yeah, you're completely right. I don't know if you saw when Steve was screwing these in, but we can put them in at different lengths. So obviously we can adjust that space between them. We can have it right up tight to the actual hole, or we can have it out even further. So obviously we can adjust that according to the cats. But yeah, obviously you're right, we do have to watch out for that. Ele falou que a consideração dela é muito boa e realmente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, quando o Steven estava colocando, ele pode colocar esse parafuso com a argola tanto mais próximo do tronco quanto menos próximo do tronco. Então você tem que ajustar o tamanho de acordo com a espécie que você está trabalhando, sempre pensando na segurança do animal. Outra pergunta? Thank you. Okay guys, just before we finish with the talk, I know Val's itching to get on with hers. Always. Então antes... You have 5 more minutes. Fantastic. Okay, go ahead. So, Sorry, I was just going to explain what you said. Então, antes de terminar, se alguém tiver alguma pergunta depois, pode ficar à vontade para fazer para eles. Mas então ele vai terminar esses últimos 5 minutos explicando uma coisa muito importante. now we worked out earlier on how much these bits and pieces cost, all of the carabiners and the track runner, etc., how much it's worth. Então, antes de começar, eles fizeram mais ou menos um cálculo dos custos de quanto todo esse material custa. And it's actually roughly equivalent to 340 reais. E saiu o equivalente a R$340, todos esses materiais. Now, we can't take this back to England with us, it's a little bit too large. Ele está falando que eles não vão conseguir levar esse material de volta para a Inglaterra com eles, porque é um pouco grande. So we're wondering if anybody's interested in having it for their collections.
Então ele está querendo saber se alguém tem interesse de ter um material como esse para a sua coleção. Para o seu zoológico, sei lá, onde vocês trabalham. It's not as simple as that, I'm afraid. What we're going to do is we're going to do a... No, the chocolate's mine. Is we're going to do a little bid, okay? So unfortunately it's going to cost somebody some money, but obviously it'll be a lot cheaper than what it actually is. If people... Então a ideia é fazer um leilão. É lógico que o preço inicial vai ser bem mais barato do que saiu, mas é uma maneira de resolver então esse impasse. If anybody's worried about taking this entire thing back to their collection, obviously we can take it apart. I'm sure you can find a log at your collection. E se alguém tiver um problema de levar isso de volta para o seu local de origem, vocês podem então, eles ajudam obviamente, a tirar então esses materiais desse tronco e vocês podem então aplicar tudo isso num tronco que vocês podem coletar perto de onde vocês moram. And if people haven't got enough money on them, it's fine, we can take payment later. And all of this will go to Shape Brazil. Do you take credit cards? Ele está falando que se vocês não tiverem dinheiro aqui, que não tem problema, eles podem aceitar o dinheiro depois, que todo o dinheiro, all the money goes to Shape. E todo o dinheiro vai ser então revertido para o Shape Brasil. So, what shall we start at? Okay, Val did ask me earlier on to start at 25. Que tal começar com R$25 por todo o material? Alguém tem interesse? Ah, tem dois, tem Okay, we dois. got Quem dá two. mais? Have we got 30? 30. 35. 35. Tem um ali atrás. Tá competindo. Hã? 40. 40. 40? Alguém dá mais 40? 45. 45. Tá ficando bom. 44. 57. Alguém dá 58? 58. Alguém dá 60? 65. Alguém dá 65? Onde a gente pagou com 58, né? Já tô pensando. 58. Alguém dá mais 58? 60. Alguém dá mais 60? 62. Alguém dá mais 62? 65. Alguém dá mais 65? 67. Alguém dá mais 67? 70. Alguém dá mais 70? Alguém dá mais 80? Alguém dá mais 80? 81. 81. Alguém dá mais 81? Gente, eu já tenho outra carreira. 87. Alguém dá mais? 88? 88, olha lá. 89? 90? Para pro 89. Alguém dá 90? 90. Alguém dá 95? Alguém dá mais de 95? Alguém dá 95? 94. Ah, o chocolate não está incluído. O chocolate é meu, eu ganhei. I'll fight for that. I may share. Se a gente chegar nos 95, eu até divido o chocolate. 95 e chocolate. Então, ó, vamos para 102 chocolates. Alguém dá 100 e leva 2 chocolates? 2 bombons? 100 e 2 bombons. 105 e 3 bombons. 105 e 3 bombons. 104. 103. 103. 103. Deixa. Ele quer o bombom. 103 e 3 bombons. Então, vou fazer 105 e 4 bombons.
Alguém dá mais que 154 bombons? Yeah, I do. 154 bombons. Ninguém dá mais que isso? How about 105 and 4 pieces of candy? Is that good for you? Well,